Senhor presidente e todos aqueles que nos acompanham, nós temos avançado dia a dia aí na aprovação desses projetos que vão encaminhar as questões orçamentárias e planejamentos para os próximos 4 anos e para o próximo ano, no caso. E hoje estamos votando a LDO, gostaria de fazer algumas considerações aqui para a nossa análise e análise daqueles que nos acompanham. O nosso país tem uma tradição, né, muito grande, muito forte, de tributar muito o povo, tributar muito as pessoas. Hoje nós estamos pagando aproximadamente 40% de impostos. Quer dizer que nós trabalhamos até dia 29 de maio só para trabalhar para o governo. E fazendo uma análise da nossa LDO e também das prestações de conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu creio que nós precisamos aqui no nosso município, eu não vou propor nenhuma emenda ao projeto, mas tem algumas questões que nós precisamos ressaltar e precisamos analisar melhor. Nós podemos analisar, num primeiro momento, na LDO, o valor que vai ser investido aqui na Câmara de Vereadores. Eu vou falar que durante a minha campanha eu tratei sobre esse assunto. Foi uma das minhas pautas de campanha. E nós estamos vendo na LDO desse ano um valor que vai ser investido, o mesmo valor, bem dizer, que foi investido quando tinha 17 vereadores. E tem uma matéria do Diário do Sul, de mais ou menos 1 ano atrás, onde falava que a Câmara ia economizar com 15 vereadores. E todos nós, na campanha, tivemos que refazer as nossas contas devido a essa mudança. E o que nós estamos vendo agora, apesar de que a arrecadação vai ser maior, é que o investimento aqui na Câmara vai ser o mesmo. Então, a conclusão que nós podemos chegar é que essa diminuição de vereadores quase que não trouxe resultado nenhum. E aí nós podemos fazer uma avaliação sobre o valor investido por habitante. Se for este valor aqui de 10 milhões e 300 mil, que é o que está na LDO, Tubarão vai investir em torno de R$ 96 por habitante aqui na Câmara de Vereadores. Então, é um valor que eu creio que pode ser, eu não posso interferir nesse valor, porque é uma prerrogativa da mesa, né, de quem está comandando a casa, mas é uma questão a ser analisada, principalmente quando nós fazemos uma comparação com outras cidades. Muitas vezes não se gosta de fazer comparações, porque cada um tem a sua realidade, mas eu estive analisando aqui a Câmara de Vereadores de Chapecó, onde a nossa vai gastar 10 milhões, eles vão gastar 11. Então, é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui na LDO, e onde nós vamos gastar R$ 96 por habitante, eles vão gastar 52. E o mais interessante, nesse ano eles tinham 19 vereadores, e agora, na atual legislatura, eles estão com 21 vereadores. Então, é algo que precisa ser analisado, porque nós vamos ser cobrados sobre isso, e a própria matéria do Diário do Sul, de mais ou menos 1 ano atrás, falava sobre isso, sobre essa economia. Então, nós perdemos representatividade, de certa forma, aqui na casa, porque eram 17 vereadores, passou para 15, e nós podemos avaliar que as mudanças de investimento, bem dizer, são as mesmas. É algo que é muito claro, nós temos que analisar. Também me chamou a atenção o valor investido no Facilita Tubarão, R$ 5 milhões e 100 mil. Todos nós entendemos que foi feita uma estrutura muito boa, uma estrutura, né, que dá um conforto ali, tanto para quem trabalha como para aqueles que vão ser atendidos, mas nós precisamos, urgente aqui na nossa cidade, de um plano para tirar a cidade do aluguel, tirar os prédios públicos, né, as repartições públicas do aluguel, porque quando não é alugado, ou está emprestado, como é o caso da Câmara, sujeito daqui a pouco, né, a ter que desocupar urgentemente, já existe projeto para a construção de uma sede ou outras situações, e quando não, são instalações que não são adequadas para a função, como é a nossa própria prefeitura, que apesar de ser um prédio muito bonito, mas nós sabemos que não é adequado para aquela função. Então, nós vamos gastar 5 milhões no Facilita Tubarão. Como eu falei, é uma estrutura interessante, que dá um conforto aí, tanto para quem trabalha como para o contribuinte, mas nós precisamos de um plano nesse sentido. E quando não é
situações como a da Câmara e como a própria Prefeitura, são espaços alugados. Então, nós precisamos de algum direcionamento nesse sentido, e eu, a princípio, não tenho visto nada tendo esse norte. E uma outra questão que me chamou ainda mais atenção, já que nós estamos tratando da lei de diretrizes orçamentárias, já não é o orçamento ainda final, não é o orçamento pronto, é uma ponte entre o PPA e a LOA, me chamou muito a atenção o valor que vai ser investido em drenagem. Então, parece que os nossos requerimentos aqui não estão chegando no destino. Porque investir 150 mil em drenagem, olha, acho que vereador Valdir, quantas horas dá para cavar um buraco e fechar? Com uma cidade que, dias de chuva, o nosso celular no outro dia de manhã é cheio de foto das pessoas que não conseguem sair. Só 2, 3 lugares que tem ali no bairro Maitá, mais alguns que tem aqui em oficinas, já vai faltar dinheiro, com certeza, aqui. Se nós formos pegar a Pedro Zappellini, que inunda toda a vida também, sempre que dá alguma chuva um pouco mais forte, e uma cidade que já sofreu com enchente, eu acho que tem algum valor errado aqui, eu olhei ali, mas 150 mil na página 18, em drenagem, é um valor muito baixo. Nós precisamos de mais investimentos nessa área, e os requerimentos que tem aqui comprovam isso. A maioria dos vereadores tem algum requerimento no sentido de parte de drenagem. Como eu digo, uma cidade que já passou por situações aí de enchente, aí você mora lá no Santo Antônio de Pádua, mora no bairro Congonhas, dependendo da situação, você não consegue vir para o centro, dependendo da chuva, porque inunda tudo, né, e algumas situações no bairro Maitá que estão esperando por essas obras. Então, eu creio que, já que estamos nas diretrizes, quem sabe na lei orçamentária pode-se pensar alguma coisa melhor na questão de drenagem, que é um dos pontos que tem ali na página 18. E sobre a questão de pessoal, nós temos visto aí a nossa lei de responsabilidade fiscal, os valores que a Prefeitura, ainda tivemos a apresentação do quadrimestre aqui, a nossa Prefeitura está batendo aí na casa dos 47%, 48%, onde ela pode ir, no máximo, até 54%. Eu tive fazendo umas contas aqui do ano de 2019. 2019, a nossa receita foi de 289 milhões, sendo que, pela lei, nós poderíamos investir em pessoal, atingindo 54%, 156 milhões. E, naquele ano, nós investimos 147, estamos falando do ano de 2019. 147 o ano corrido, não os quadrimestres, como é feita a apresentação. Isso já dá em torno de 50%. E aí, fazendo uma análise dos contratos que a Prefeitura tem, de terceirizados nós gastamos 14 milhões, que são pessoas também. Essas terceirizadas não são terceirizadas empresas... São pessoas mesmo, são prestadores de serviço, mão de obra. Nós sabemos das vantagens e desvantagens que tem o terceirizado ou o servidor efetivo, mas é um valor interessante aqui, 14 milhões. Isso também deveria, pela lei, ela não é somada, mas é pessoal também, é gasto com pessoas. E ainda somando mais o CIE, que também são os estagiários, que deu em torno de 6 milhões, fazendo um somatório de pessoal terceirizado e mais o CIE dá em torno de 168 milhões. Quer dizer, pela lei nós estamos dentro, mas o gasto com pessoal chega a quase 58%. Então, é algo que nós temos que rever também. Alguma ação no sentido de diminuir a nossa folha, de economizar nesse sentido. Será que não tem jeito? Será que não tem como? Porque tem municípios aí que estão gastando em torno de 40%, 35%, e isso é retorno para o cidadão. É retorno em obras, né? Nós sabemos que tem esse empréstimo que foi aprovado aqui pela maioria dos vereadores, mas se nós podemos economizar na folha, pode ser usado em obras também. Se nós estamos gastando aqui com terceirizada, mais o CIE
somando com a folha, mais o gasto com o pessoal da própria prefeitura, dá em torno de 168 milhões, chegando a 58%, nós temos que fazer uma avaliação. Por mais que nós estejamos atingindo a lei, o que a lei permite, que é até 54%, nós estamos dentro. Mas, se for contar esse gasto com o pessoal, está passando. Então, são algumas análises que eu estava fazendo, e aí eu creio que nós precisamos algumas mudanças, algumas adequações. Eu não tenho visto nenhuma fala no sentido de redução de gasto com o pessoal. Ainda mais nós temos aqui a terceirizada e mais o CIE, que é os estagiários, né? Então, somando isso tudo, acaba passando... Sim, mas aqui só peguei esses dois valores, terceirizado e o CIE, que é os que estão ali. Então, são questões que nós temos que avaliar. Então, se ainda nós estamos no ponto intermediário, que é a ligação entre o PPA e a LOA, nós precisamos avaliar e fazer essas adequações. Senhor presidente, a discussão está aberta. Era isso que eu tinha para comentar. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu queria